Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Mangold e no vídeo de hoje nós vamos refletir, vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Todas as parábolas que Jesus contou são muito interessantes e têm um conteúdo riquíssimo. Vale a pena a gente dedicar tempo e estudar essas parábolas. A parábola de hoje é a parábola da grande ceia. Nós encontramos lá em Lucas, capítulo 14, versículo 15 até o 24. Pegue a sua Bíblia, procure já esse texto e vamos estudar a parábola da grande ceia. Acompanhe esse vídeo até o final. Eu espero que ele ajude a você continuar crescendo em Cristo. Vamos começar o nosso estudo, então, lendo o texto bíblico, né? Pegue a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura. Lucas, capítulo 14, versículo 15 ao 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui a leitura do nosso texto, a parábola da grande ceia. Bem, para nós começarmos o nosso estudo, convém nós olharmos um pouquinho antes o que estava acontecendo. Qual era o ambiente em que Jesus estava que ele contou essa parábola? Se nós olharmos lá no comecinho do capítulo 14, o versículo 1, diz assim: Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Portanto, Jesus estava na casa de um fariseu. Um banquete estava ali sendo servido, embora o texto bíblico traga apenas a expressão comer pão. Obviamente, eles não estavam ali reunidos só para comer pão, era um banquete. E aí podemos imaginar essa cena, vários fariseus, pessoas importantes, de classe alta da sociedade judaica ali reunidos nesse banquete e Jesus ali entre eles. E um detalhe interessante que esse versículo primeiro traz é que todos ficavam observando Jesus. E aí a parábola começa após um dos convidados dizer: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, lá no versículo 15. Certamente esse fariseu que afirmou isso, ele tinha uma lista das pessoas que seriam as bem-aventuradas a comer pão no reino de Deus, aquelas que seriam salvas.
juízes, oficiais, governantes, os sacerdotes, judeus piedosos e entre eles os fariseus. E dessa lista estariam excluídos todos os outros povos, os povos gentios, outras nações, judeus com alguma imperfeição física, paralíticos, coxos, cegos, pessoas doentes, enfermas, todos esses estariam de fora. E Jesus então aproveita essa deixa, essa afirmação desse fariseu, bem-aventurados os que comerem pão no reino de Deus, para contar então essa parábola, a parábola da grande ceia. Bem, Jesus começa dizendo que um grande banquete foi preparado por um grande homem. E os convidados seriam os vizinhos, os amigos desse homem. Um servo é enviado para anunciar o convite, e esse primeiro convite é um convite sério. E aceitar esse convite também se assume um compromisso sério. O hospedeiro precisa providenciar a comida, o banquete, a carne e tudo mais, e só vai fazer isso após ele saber quantos convidados aceitaram esse convite. Quando tudo já estava pronto, preparado, aí o servo é enviado pela segunda vez, agora com a mensagem: vinde, tudo está preparado. Dado a entender que a comida já está cozida, tudo já está pronto, é a hora de ir para o banquete. Mas os convidados que a princípio haviam aceitado aquele convite e que tinham assim uma obrigação de comparecer, começaram a dar desculpas. E nós vamos ver que cada uma das desculpas foram desculpas sem fundamento algum, desculpas esfarrapadas. A primeira desculpa, o versículo 18. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Ora, ninguém no Oriente Médio, entre os judeus, comprava uma propriedade sem antes vê-la nos mínimos detalhes. E esse homem está dizendo: eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. É uma desculpa sem fundamento algum. É como se alguém hoje em dia dissesse assim: olha, eu comprei uma casa por telefone e agora eu preciso dar uma olhada nela e na vizinhança, ver se está tudo certo. Naquela época, tudo era muito bem detalhado, as fontes, as cisternas, os muros, até as pedras, as árvores, os caminhos, tudo precisava ser muito bem conhecido pelo comprador. Nós temos um exemplo disso quando Abraão comprou o campo de Mamre para sepultar Sara, sua esposa, que havia falecido. Lá em Gênesis 23, 17 e 18, nos é dada uma lista ali de tudo que pertencia a Abraão, o que era todo aquele campo que Abraão havia comprado. Era assim que eram feitos os negócios naquela época e ainda hoje, com todos os detalhes, para não ficar nenhuma dúvida. Portanto, essa desculpa que eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, não tem fundamento algum. É uma desculpa esfarrapada. Mesmo que ele houvesse, de fato, comprado um campo, ele poderia ir ver esse campo num outro dia, no dia seguinte. O campo ainda estaria lá. Não era algo urgente que o impedisse de participar daquele banquete. A segunda desculpa também não tem fundamento algum. Versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado.
Novamente aqui, é parecida, né, a desculpa. Eu comprei 5 juntas de bois e agora eu vou experimentá-las para ver se os bois são mansos, se eles conseguem trabalhar bem. De novo aqui, né? Sempre quando se fazia um negócio desses, se experimentava os bois, se olhava muito bem os bois, se estavam saudáveis, fortes, se eram mansos, se podiam trabalhar bem. É a mesma coisa se hoje alguém dissesse, olha, eu acabei de comprar 5 carros pelo telefone e agora eu vou ver se eles estão bem, se eles funcionam, se está tudo certo. Obviamente que antes de fechar o negócio, se experimenta, se olha, se vê se está tudo bem. Novamente aqui nós vemos uma desculpa sem fundamento algum. E de novo, mesmo se ele tivesse comprado esses bois, ele poderia experimentar esses bois no dia seguinte. Não era necessário experimentá-los naquele momento. A terceira desculpa também não tem fundamento algum. Versículo 20. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Percebam que o casamento não estava acontecendo naquele momento. Já havia acontecido. Portanto, ele poderia ir tranquilamente e logo depois voltaria para sua casa. E alguém poderia perguntar, mas por que não levou a esposa junto? Na verdade, as mulheres não eram convidadas nessas ocasiões, apenas os homens. Mas mesmo assim, nada o impediria de ir participar desse banquete e depois retornar à sua casa. Portanto, mais uma desculpa sem fundamento algum. A ira, a raiva desse hospedeiro é bem natural. Ora, ele prepara tudo, está tudo pronto, e os convidados agora não querem vir. A ira, a raiva dele é bem natural. Mas o hospedeiro ele não age com vingança, mas com graça, com misericórdia, com amor, e ele estende agora o convite para estranhos, para pessoas que ele não conhece, pessoas que eram indignas e desprezadas pela sociedade. São convidados os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos. Afinal de contas, os pobres não são convidados para um banquete. Naquela sociedade, naquela época, eles não eram convidados. Os aleijados não se casam, não se casavam naquela época. Os cegos não saem para examinar campos e os coxos não experimentam bois. Em outras palavras, é como se o hospedeiro dissesse ao seu servo: convide aqueles que não vão dar desculpas, que não vão inventar desculpas. Eles virão, eles vão participar. E de fato, a casa ficou cheia, mas ainda havia lugar. E o convite agora é estendido para os gentios, para os de fora, os estrangeiros. E a orientação do hospedeiro é de que o seu servo insista para que eles venham, para que participem, para que a sua casa esteja repleta de pessoas. Um convite naquela época, um convite assim de última hora, inesperado, sempre era inicialmente recusado. Portanto, aí vem a questão do insistir. É como se o Senhor dissesse ao seu servo: obriga-os a virem, a entrarem. O servo deveria insistir para que a casa ficasse cheia. No final da parábola, no versículo 24, nós lemos assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia.
Aqui a parábola já havia terminado. E estas são palavras de Jesus aos seus ouvintes, para que eles parem de dar desculpas, para que eles aceitem o convite do banquete de Deus que está sendo oferecido ali em Jesus, para que creiam em Jesus, para que sejam salvos, para que possam participar desse banquete da salvação. Os líderes judeus, especialmente os fariseus, eles se negavam a aceitar que Jesus era o Salvador prometido. Eles davam várias desculpas. Eles se queixavam que Jesus recebia pecadores, que comia com pecadores, que estava na presença de pecadores. Pecadores sendo aquelas pessoas impuras, né? Pessoas com pecados extremamente aparentes na sociedade. Nós sabemos que todos nós somos pecadores, mas na visão dos fariseus não era assim. Nem todos eram considerados pecadores, mas apenas aqueles que tinham pecados assim escandalosos diante da sociedade. E Jesus recebia essas pessoas, estava com estas pessoas. Eles também se desculpavam em crer em Jesus, afirmando que Jesus não guardava o sábado com perfeição, fazia milagres no sábado, trabalhava no sábado. Ao rejeitarem Jesus, eles estão rejeitando o grande banquete da salvação prometido por Deus. A maior tragédia da vida humana é rejeitar a maior graça de Deus, o perdão dos pecados pela fé em Jesus, a oferta de salvação, de vida eterna. Essa é a maior desgraça que pode acontecer a alguém. Esse convite é estendido a nós também, a você e a mim. Quais são as nossas desculpas? Qual é a tua desculpa? Nós também somos rápidos em inventar justificativas para não ler a Bíblia, para não estudar a palavra de Deus, para não orar, para não assistir o culto online, para não participar do culto presencialmente na igreja. Nós somos muito bons em dar desculpas. Qual é a tua desculpa? Percebam que esse banquete que Jesus conta, ele aconteceu da mesma forma. Mesmo que muitas pessoas tenham rejeitado o convite, elas ficaram de fora, porque o banquete aconteceu mesmo assim. Jesus nos alerta então que a festa da salvação, ela vai acontecer mesmo que muitos rejeitem o convite da salvação. Não rejeite. Creia sempre em Jesus. Não dê desculpas. Se comprometa com Jesus. Se esse vídeo foi importante para você, para a sua vida de fé, se esse vídeo lhe ajudou de alguma maneira a você continuar crescendo em Cristo, então, por favor, compartilhe com mais pessoas, com seus amigos, com seus familiares, e também se inscreva no canal. Lembre também de ativar o sininho para você receber notificações sempre quando um vídeo novo for postado aqui. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.